E a gente saía de casa umas 9 da manhã para chegar 1 hora da tarde na escola. Então a minha mãe fazia uma marmitinha lá em casa, ia com a gente no ônibus, na porta da escola ela dava o nosso almoço, a gente entrava para estudar, estudava a tarde inteira, 5 horas acabava a aula, a gente voltava para casa com o mesmo ônibus. A gente ia chegar em casa, já estava de noite, era como se fosse umas 8 horas da noite, 9 horas da noite. Então era só jantar, tomar banho e se preparar para o outro dia fazer a mesma coisa. E a minha mãe ficava o dia todo sentada na porta da escola esperando terminar a aula, porque não tinha como voltar para casa para depois ir lá buscar. Vocês acham que isso aí era fácil? A vida era difícil, era dura, eles precisavam lidar com outras coisas. Eu me lembro que eu comecei a ir ao médico, eu comecei a ir no dentista, eu comecei a ter esse acesso à saúde nesse sentido quando eu já era grandinha, que são essas 2 fotos que eu trouxe aqui pra vocês. E nessa aqui, vocês estão vendo que eu tô toda enfaixada, engessada? Eu fui atropelada e quebrei minha clavícula. Então eu fiquei muito tempo toda enfaixada. Inclusive minha mãe me levou aonde? No pronto-socorro. E lá eles me socorreram e cuidaram de mim. E por isso eu tô aqui viva com 2 ombros no lugar. Tudo isso que eu tô falando pra vocês diz respeito a acesso. Quando a gente estava no campo, na fazenda, a gente não tinha acesso à saúde. A gente não tinha acesso a uma moradia nossa. Quando a gente vai para a cidade, a gente começa a ter alguns acessos. Quem proporciona esses acessos pra gente? Como que eu tive lá o atendimento para cuidar do meu ombro? Por quê? Eu não tinha dinheiro para pagar. O SUS, o poder público, me proporcionou, me garantiu esse acesso. Tudo isso é o poder público garantindo alguma dignidade humana para a população que não tem como pagar. Então, aqui eu quero que fique bem claro isso para vocês. Quando a gente fala, tem que ter política pública, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não é só, a gente fala política pública, assim, né? Como se fosse um termo bonito. Não é só o termo. Porque todo mundo tem que ter direito à saúde, à educação, nananana. Para eu ir para a escola, quando eu fui para a cidade, facilitou, porque tinha escola pública próximo da minha casa. Então eu conseguia ir para a escola com mais facilidade. Se o poder público não me oferecesse escola pública, eu não iria estudar, porque minha mãe e meu pai não tinham dinheiro para pagar uma escola para mim.